Olá, pessoas bem nutridas, eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de lives que acontecem todos os dias às 7h59 da manhã pelo Instagram. Se você está assistindo esse vídeo gravado, eu te convido a vir participar online de segunda a sexta-feira para você esclarecer suas dúvidas, para você poder me perguntar, para a gente poder fazer uma troca mais profunda. E também você pode deixar aí nos comentários e, se achar válido, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que elas possam aprender também. Então, vou cumprimentar aqui as pessoas que estão online. Se você puder, passe 30 segundos que eu já começo a falar. Olá, Si, bom dia. Bom dia, Graciane, sempre por aqui. Como vocês estão? Eu tô com uma obra bem aqui na frente do prédio. Se o volume não estiver bom, vocês me falem, tá? Bom dia, a minha xará Sheila aqui também. Eu decidi fazer o tema de hoje, não algo muito específico sobre algo de nutrição. Nossa, agora que eu reparei, gente, que eu não passei nenhum batonzinho. Eu passei o protetor, passei tudo e esqueci de passar o batom. Eu não quis fazer algo nada específico sobre nutrição em si, mas eu vou falar sobre nutrição, sobre síndrome fúngica, mas eu resolvi abordar o eu já fiz de tudo, porque eu acredito que muitos que estão acompanhando os meus conteúdos já tentaram várias outras abordagens. Eu vejo também por conta das mensagens que eu recebo lá na caixinha de perguntas. Então, Sheila, eu já fiz isso. Sheila, já fui nesse profissional. Sheila, já fui nessa nutricionista. Sheila, já tomei esse remédio. Isso já aconteceu com você? Se sim, coloca aqui para mim, para eu saber se você está passando por essa situação, se faz sentido esse conteúdo para você. Oi, Tati, você por aqui. E Fernanda, bom dia. Então, o fazer de tudo, normalmente, ele está vinculado a uma medicação, certo? Então, quando eu coloco lá, Sheila, eu já fiz de tudo e não melhoro, eu já tentei todas as alternativas possíveis, dentro, claro, o possível e o imaginável é dentro da percepção de cada um. Então, o que a gente tem de experiência, o que a gente tem de vivência, o que a gente tem de ferramentas, as pessoas com quem a gente conversa, os profissionais que a gente passa, essa é a nossa base para a gente chegar a essa conclusão que a gente fez de tudo. Mas será que já fez mesmo? Será que o fazer de tudo é esse atirar para todo lado sem uma direção certa? O fazer de tudo para tratar um quadro persistente, um quadro fúngico, ele é buscar várias informações e aplicar um pouco de cada, ou eu buscar o caminho para eu tratar aquele objetivo específico. Entenderam? Então, o que eu percebo é, cada vez mais, a percepção do já fiz de tudo e não melhoro, ela fica ampla, talvez aí do outro lado isso esteja acontecendo com você, porque você buscou, assim como eu, uma solução para amenizar a sua dor, para você se sentir melhor naquele momento. Você buscou um profissional, mas que talvez essa pessoa ou essas pessoas, porque normalmente é acima de uma, em média, não sei se vocês concordam, são 3. Eu vejo que é essa a média. Eu já passei em 3 profissionais, já fui em 3, 4 pessoas diferentes. E aí eu não vi uma diferença, eu não consegui enxergar que isso deu certo para mim. Então, buscar 3, 4 opiniões é importante, é relevante, tá? Não tô falando isso para desmerecer, porque não é esse o caminho, não tem que buscar, não tem.
A gente tem que ter a informação através de outras pessoas, claro, de outros profissionais. Mas se eu não sei qual é a experiência daquele profissional, qual é a vivência daquele profissional em cima do que eu estou sentindo. Então, se eu estou com um quadro persistente que está me levando ao ganho de peso, que está me deixando sem energia, que está me dando uma infecção de repetição, que está mexendo com a minha autoestima, que influencia tudo isso, esse profissional, eu já tentei de tudo, eu já busquei todas as ajudas possíveis, eu levei em consideração tudo isso que está acontecendo comigo na hora de procurar ajuda. É a mesma coisa, a gente dentro da nossa casa, um exemplo, você buscar a opinião de um familiar seu, de uma pessoa querida, que você considera muito, só que essa pessoa não tem uma bagagem a respeito daquilo que você quer perguntar. Então, por exemplo, você quer a opinião daquela pessoa a respeito do seu trabalho, só que ela não tem experiência, ela não tem a vivência que você tem, ela não sabe o que você passa todos os dias, ela não sabe a dor que você enfrenta ali no seu trabalho. Então, para ela dar a opinião dela sobre aquilo, vocês concordam que é incerto? Ela vai dar opinião com a percepção dela, com a vivência dela, que é totalmente diferente. Então, toda vez que eu escuto, Sheila, eu já fiz de tudo, eu já tentei todas as alternativas possíveis, eu vejo que o tentar de tudo está refletido em medicação, em buscar exames, tá? Em medicação e em buscar exames. Não tem certo, não tem errado, tá? Aqui a gente está conversando sobre tudo que pode ser feito em relação à síndrome fúngica para eu te mostrar por onde você precisa ir para lapidar o seu caso, para você ter o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada, tá? Para você saber para onde ir. Então é essa lapidação, esse entendimento, eu sei o que eu tenho, eu já sei, já procurei informações, agora eu começo a ter uma lapidação para entender por que não deu certo, tá? Então, é esse o sentido. E aí a questão do começa e para tratamentos, tá? Esse começa e para é o seguinte, a pessoa às vezes está lá, está fazendo legal o tratamento, quando eu digo tratamento, terapia nutricional. Só que ela tem uma visualização de que esse tratamento, a pessoa tem que ficar daquele jeito, fazendo aquilo, engessado, a vida toda. A pessoa ela acaba não entendendo que é um processo que ela precisa aplicar ali durante aquele período, que é uma terapia que vai corrigir o quadro do sistema imunológico que está enfraquecido ou que está super estressado. Então, o já tentei de tudo, primeiro ponto, como eu disse, a medicação. O segundo é o comece e para, por não ter um entendimento do passo a passo a ser seguido. Ou a pessoa nem sabe qual é o passo a passo a ser seguido. Às vezes, a percepção que eu tenho, vocês me coloquem aqui no comentário se vocês acham diferente, é que cuidar da síndrome fúngica se resume em deixar de comer algo açucarado e farinhas, e isso vai resolver o problema. Isso vai resolver a dor, isso vai resolver o incômodo. Isso vai fazer a pessoa emagrecer, isso vai fazer a pessoa ganhar massa muscular, isso vai fazer a pessoa ter vitalidade. Só que, se a gente pensa profundamente, claro que esses alimentos a gente sabe que não fazem bem, e isso eu acredito que é uma percepção de todo mundo já sabe disso, todo mundo já sabe. Mas a questão está, por que algumas pessoas desenvolvem e por que outras não? Esse é o primeiro ponto.
E o que você incluiu de nutrição, fez a inclusão na sua terapia nutricional que faz com que você tenha o resultado esperado. Porque o deixar de comer açúcar, Sheila, eu deixei de comer. Gente, não é essa a chave, tá? Não é essa a chave. Exceto, claro, se uma pessoa come um caminhão de açúcar todos os dias, com certeza, se essa pessoa faz isso vai prejudicar muito o tratamento dela, mas eu sei que a maioria das pessoas já tem essa informação, então a chave não é essa. A nutrição, o incluir, o entender, o passo a passo, a constância que vocês tanto escutam, consistência, isso faz durante o período da sua terapia nutricional para você não ter mais dor, você não ter mais incômodo, para você ter a resposta da composição corporal que você quer, para você sentir energia durante o dia, para você se sentir bem. Então, o que você está fazendo tem que ir de encontro ao que você deseja. Só que se você está com a ferramenta errada em mãos, se você está lá persistindo na ferramenta errada, está dando tiro no escuro. Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui talvez nem soubessem da síndrome fúngica. Então, quando a gente nem sabe direito o que está acontecendo dentro do corpo, realmente fica difícil de saber qual é o caminho, né? Então, vamos para esses pontos. Então, você que está aí na sua batalha, na sua luta, todos nós enfrentaremos. Cada fase da vida, a gente precisa subir um degrau, evoluir. E você que está sentindo isso, a Sheila, já fiz de tudo, não melhoro, já passei em N profissionais, pensa nesses pontos. Está persistindo no mesmo caminho? Está persistindo só na exclusão de alguma coisa óbvia? Está persistindo na exclusão do que é óbvio? Porque não é esse óbvio aí que está causando o seu problema. Está incluindo a nutrição certa? Qual é a data que começou? Qual é a data que vai terminar? Quando eu passei pela situação, a minha percepção, gente, do que estava acontecendo, aí eu falo assim para vocês, essa percepção do que está acontecendo quando você tem a ferramenta certa fica mais clara. Ela veio também depois de passar com alguns profissionais, porque eu fui, lógico, que no médico para entender o que estava acontecendo. Se era alguma coisa mais séria no sentido assim, o sério que eu digo isso pode me deixar acamada, isso que está acontecendo comigo tem uma gravidade que pode levar a um estopim maior, mas ninguém soube me dizer isso, ninguém trouxe essa resposta. Só que quando eu fui em vários outros profissionais, que foram 4 no total, que eu parei para analisar, eu falei, sim, esse estopim vai me levar a um quadro de autoimune se eu não tratar agora, se a terapia nutricional não for feita. E esse estopim pode me levar a outros e outros quadros de infecções persistentes. No meu caso, o mais severo era alergia, mas no seu caso pode ser uma coceira específica, o seu caso pode ser um incômodo específico em outra região, não necessariamente na pele como o meu foi. Então, quando você pega isso e age rapidamente, eu entendi o que está acontecendo. O agir rapidamente, gente, não necessariamente eu entendi em um mês, porque isso, o agir rapidamente vem na questão do despertar. O despertar eu entendi que agora eu quero corrigir isso. E eu não vou falar mais, eu já fiz de tudo. Eu vou focar no caminho certo. É essa percepção que precisa ser inclusa. Porque se a gente fica numa situação ali persistente
de vitimismo, nem, ai, não tá dando certo essa medicação aqui, deixa eu tomar outra. O problema não é tomar a medicação se a medicação faz parte do seu processo junto com a sua terapia nutricional. O problema está em usar a medicação sem a terapia nutricional e sem você entender o processo do passo a passo. E foi aí que virou uma chave, lá atrás, quando eu olhei para mim e falei assim, não, pera, eu estou vivendo uma vida de 20 e poucos anos. Eu estou vivendo uma nutrição de 20 e poucos anos. Eu estou vivendo uma nutrição, eu estou carregando uma nutrição, porque já era uma nutrição, porque eu já me importava com alguns detalhes. Mas era uma nutrição, porque os detalhes, gente, as cerejas são importantes e a base é de acordo com aquele seu objetivo da sua fase de vida, né? Então, no meu objetivo, minha fase de vida de 2021, qual que é? O que eu quero é vencer a síndrome fúngica, a base vai ser essa, não durante, lógico, 2021 inteiro, mas durante o seu processo aí para você entrar em remissão. Então, quando eu entendi isso, eu parei de vivenciar, de olhar para o alimento com uma cabeça de 20 e poucos anos. Tá? E é deixar só de comer coisas que a gente gosta, gente. Não é só deixar de comer o açúcar. Não, eu como chocolate com açúcar praticamente, não digo todos os dias, mas quase todos os dias. Chocolate 70, claro, mas entendem que não é só a questão do estopim do açúcar em si? Não é isso? E talvez o alvo, quando a pessoa coloca assim, mas eu estou fazendo uma alimentação, eu tirei tudo que inflama. Mas o que foi incluído? Será que era aquilo mesmo que você tirou o problema? Qual foi a sua percepção? O que você entendeu de nutrição do passo a passo que você seguiu? Qual foi o seu processo? Isso não tem que ser difícil de ser entendido. O que precisa ser entendido é o processo. Quando você entende o processo, fica simples de aplicar. Quando você recebe a informação certa, fica certo de você se guiar. E é por isso que vocês veem os conteúdos que eu coloco aqui e talvez vocês se identifiquem por conta disso. Porque faz sentido com o que está acontecendo aí. Mas aí você enxerga que não foi feito esse tudo. Esse tudo não foi feito, porque o tudo não tem que ser pesado. O tudo não tem que ser sofrido. Sheila, eu já fiz de tudo e não melhora. Esse tudo, tem uma coisa nesse tudo que está errado. Claro que quando a gente vai superar algo, que a gente sai ali de uma barreira de incômodo, está me incomodando, eu quero superar algo, gera um certo desconforto. Mas tem que ter recompensa. Porque se não tem recompensa, eu não continuo. Tem que ter recompensa. Tá? E a recompensa é exatamente aquilo que você quer. É a clareza daquilo que você quer. Então, eu não quero mais sentir isso, eu não quero ter mais isso. Eu quero ter a composição corporal do jeito que eu sempre quis. Eu quero ter a resposta da minha imunidade. Tá? Eu estou vendo aqui os comentários de vocês. E a Helenice colocou assim, eu sempre me pergunto isso, por que eu tenho isso e outras pessoas não? Gente, quando a gente pensa no nosso DNA, agora abrindo um pouquinho de nutrigenética, o que é gatilho para um não é gatilho para o outro. Então, o que é gatilho para minha família desenvolver alguma coisa, não necessariamente vai ser o mesmo gatilho que vai ativar algo em mim. Por quê? Porque o nosso DNA na face da Terra, ele é único. E esse 1% único é o que faz a gente ter as nossas características, as nossas diferenças. Então, dentro da sua casa, da sua família, às vezes até mesmo seu parceiro, sua parceira, pode estar lá fazendo coisas semelhantes a você. E aí você fala assim, mas pessoal, não acontece nada com aquela pessoa e comigo acontece. Por que isso acontece? Gente, cada um tem uma cruz, tá?
Cada um tem uma cruz na vida. E essa cruz, no sentido não bíblico, tá? Questão de peso. E essa cruz, se a pessoa consegue se entender o que está acontecendo, entender o que está sentindo, entender o que foi feito, esse peso fica mais leve porque ela sabe como agir diante dos gatilhos. E é por isso que eu separei a imersão com esse tema. Porque o gatilho não é só açúcar e farinha, tá? Pelo contrário, gente, quem está em remissão, assim como eu, pode comer. Não é isso que vai fazer despertar. Você acha que toda vez que eu vou comer algo que tem açúcar, que tem farinha de trigo, a minha mão vai voltar a ser do jeito que era? Eu vou ter uma micose? Eu vou ganhar gordura corporal do nada? Não é assim. Não é assim, tá? Esse pensamento tá errado. Tira esse peso das suas costas, não é assim. E respeita o seu DNA, respeita a sua genética. O que é o respeitar? É entender quais são os gatilhos, mas os gatilhos, eu não estou falando de que, eu fiz isso e já vai ativar. A questão dos gatilhos é um todo. Porque dificilmente um corpo que está bem nutrido, ele vai deixar esse gatilho ser ativado, tá? Às vezes, a pessoa está persistindo no alimento que ela considera saudável e esse alimento, ali dentro do passo a passo que ela está fazendo, às vezes sem seguir uma orientação certa para o objetivo de síndrome fúngica, está errado para aquela fase. Para aquela fase, não é para sempre. Tá? Um exemplo, a questão do limão que colocaram aqui, que a Susan colocou, a Suzana. O limão, dentro da perspectiva de frutas, vamos pensar nisso, eu já fiz de tudo e não melhoro. Aí a gente vai olhar na terapia nutricional as frutas que a pessoa sempre come. As pessoas têm uma tendência a repetir, a não respeitar a sazonalidade, mas isso é outra coisa. Mas a questão do limão é pela produção de histamina. Há outras frutas que produzem, que faz o nosso corpo ter esse estímulo? Sim. Mas a questão dessa fruta específica é a frequência e a repetição. E quer dizer que para sempre eu tenho que tirar o limão da minha vida? Não, é durante o processo, é durante ali o passo a passo. É durante uma parte do passo a passo, inclusive, tá? Agora, já parou para pensar que várias pessoas utilizam o limão com a perspectiva de ter mais imunidade, mas se ela está num processo de síndrome fúngica e ela leu esse conteúdo do limão em algum outro lugar, então ela foi num blog de um médico que o médico abençoa o limão e toma todos os dias de manhã, tem nada, tudo bem, é importante a gente abençoar o nosso alimento, tá? Mas como se o limão fosse o salva-vidas, mas eu não posso comparar quem está em terapia nutricional para tratar a síndrome fúngica para quem não está fazendo tratamento nenhum e está escolhendo ali o alimento simplesmente porque a pessoa quer manter aquilo do jeito que está. E aí vem o despertar não só da questão da perspectiva ali do limão, mas de receitas, de preparações, de mistura de alimentos. Tá? Porque se você não entende a questão da combinação, do porquê e do pra quê, do que facilita, do que dificulta, como o seu corpo vai se recuperar se eu coloco algo que dificulta o meu processo, mesmo sendo saudável, como por exemplo o limão? Tá ficando claro para vocês? Está fazendo sentido? Então é essa visão que eu quero que vocês tenham. O já fiz de tudo, ele está relacionado a uma tentativa medicamentosa, que pode sim estar associado ao tratamento à terapia nutricional, que eu explico no método.
mas ela não pode estar desvinculada. E a maior falha que a gente teve aí desde da nossa juventude, que eu também passei por isso, foi não ter vinculado a nutrição a cada momento que a gente fica doente. Então eu tô com uma amidalite, é porque eu peguei alguma bactéria ou talvez vírus. Nem se sabe se foi vírus ou bactéria e entra lá com antibiótico, que nem sabe para que está tirando esse antibiótico. Só que, e a terapia nutricional? Para isso, tá? O que mais está sentindo? O que mais está acontecendo? Porque a nutrição, ela era ignorada, gente. Nutrição é uma profissão desde 1985. Ninguém ligava para a nutrição. Ninguém ligava para a nutrição. Muitos não sabem, mas médico nem tem nutrição dentro da grade da faculdade, tá, gente? Então, muitos se esforçam bastante para ter o conhecimento de nutrição através dos profissionais, de uma nutricionista da equipe. Alguns acabam fazendo uma pós de nutrologia, mas lembra, pós é 2 anos no máximo, normalmente pós é 1 ano. É diferente de você ser especializado em uma coisa e tratar só uma coisa. Ser específico naquele objetivo, porque nutrição, alimentação é muito amplo. Alimentação é uma coisa, nutrição é outra. Nutrição para síndrome fúngica é outra, tá? É outra coisa. E a questão do como que eu faço para detectar exatamente o que está acontecendo comigo? Porque eu já fiz de tudo e eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Esse detectar, gente, o detectar através de um exame, pensam da seguinte maneira. Pense da seguinte maneira. Eu tô quebrando aqui minha fala porque o barulho aqui para mim tá muito alto. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Aí eu tô até falando mais alto para o som sair bom aí para vocês. A questão é, os fungos são normais dentro de nós. Os fungos são normais, tá? A gente não tem como zerar fungo. Quando eu falo zerar é passar alguma coisa, limpar o fungo e ele não voltar mais. Então, detectar um quadro fúngico, quando a pessoa faz um exame, vai num ginecologista, ou faz um exame de pele, ou faz um exame na unha, ou avalia o couro cabeludo, a pessoa vai no profissional, normalmente num clínico geral inicialmente, para ter esse direcionamento, mas ela tem o nome do fungo, e aí? E aí, o que você vai fazer com o nome desse fungo? Eu vou usar o remédio. E aí você vai usar um remédio, e depois vai usar outro remédio, e depois vai usar outro remédio. Vocês estão entendendo que quanto antes, claro que, gente, não estou excluindo o fato de ir no médico e fazer exames, não. Se você quer fazer exames e você não fez nunca exames de controle, exames que eu digo no sentido de eu quero ver se está tudo bem, um check-up, é importante que você faça. Mas se você já entendeu que você tem um problema, se é perceptível, se é visível, que nem no meu caso, a pele coçava muito, muito. Era perceptível que era uma alergia fúngica, que era um problema fúngico. Porque a pele, gente, tem 500 bilhões, a sua, a minha, de todo mundo, tá? Por isso não tenha vergonha do que está acontecendo com você, que isso pode acontecer com qualquer pessoa. É que cada um vai desenvolver uma coisa diferente, tá? Cada um vai desenvolver uma coisa diferente. Então, a percepção da coceira, quando eu fui parar, eu falei, micose também, tô ganhando peso, que eu fui juntando, eu falei, síndrome fúngica, essa percepção, eu não precisava saber o nome do fungo, tá? Apesar de ter ido em 4 médicos, mas os 4 me deram o mesmo diagnóstico, tá? Que foi o eczema, que é corticoide pro resto da vida, porque é quadro alérgico. E quadro alérgico, gente, se trata como? Passando remédio, né? É assim que é o protocolo convencional. E lógico, o profissional que atendeu, ele queria aliviar a minha dor, tá? Então, o alívio
era através desse perfil de medicação. Mas isso não cuidava da origem, né, gente? E aí a terapia nutricional, sem ela, eu estaria com certeza, gente, com certeza com esse problema ainda, com certeza, tá? A Tati colocou aqui, se já está com quadro de autoimune, como reagir? A questão é, Tati, quando você já tem um problema instalado como a autoimune, você tem que analisar da seguinte maneira: o que eu faço para não desenvolver mais problemas no meu corpo, mais doenças? Para não despertar outra doença autoimune? Porque se você já despertou uma, a chance de você despertar outra, ela é alta. Ela é bem alta, tá? E não necessariamente vai ser um quadro de autoimune, despertar outra doença, tá? O que a gente precisa colocar dentro da gente, eu não posso reagir diante do que já aconteceu, do que eu já desenvolvi. O que eu posso fazer é reagir a partir de agora para eu ter a melhor vida possível. E a melhor vida possível, gente, não é se arrastar em termos de energia. Eu acredito que essa seja a percepção de vocês. Ou se não é, pensa aí do outro lado, o que é a melhor vida para mim? O que eu visualizo como a melhor vida para mim? O que eu visualizo como o melhor ano para mim em 2021? É eu não desenvolver nenhuma outra doença. É eu conseguir executar o meu trabalho, as minhas tarefas da melhor forma possível, a melhor performance possível. É eu poder comer o que eu quiser sem ter um peso nas costas de achar que aquilo vai me causar uma doença imediatamente. Porque eu sei que isso é o peso de muita gente. Sheila, eu comi isso, eu acho que foi isso que despertou o meu problema. Tira esse peso, tá? Então, para você reagir, para você não desenvolver outros problemas, se você está com quadro de síndrome fúngica, você precisa entender o caminho para tratar a síndrome fúngica. Então, se você não está fazendo nenhum tratamento específico para isso, é isso que precisa ser feito. E quando eu falo do método do passo a passo, é o caminho para isso, tá? Para isso. A Jaque colocou aqui sobre incluir e excluir o tempo do tratamento, o tempo estimado, todas essas informações, gente, sobre tratamento, sobre o que está incluso, esses detalhes, fiquem tranquilas, tá? Que quando abrir as inscrições, porque eu só abro poucas vezes por ano. Poucas que eu digo que eu não abro todo ano, porque eu pego a turma que eu digo são um número de pessoas, tá? Que eu vou fazer o tratamento e aí eu fecho para cuidar dessas pessoas, tá? Então eu vou avisar tudo isso, tá bem? No meu caso, Helenice perguntou em quanto tempo eu fiquei boa. Em 3 meses eu já estava na direção. A minha mão já não coçava mais e quando ela cicatrizou, ela ficou preta que eu digo assim, porque eu tomava muito sol, eu tomo ainda, né? Não é certo, tá, gente? E aí ela descamou toda, tá? Então esse processo de recuperação aí demorou uns 3 meses, tá? E claro que, gente, lembra que síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas e que você que está no seu processo de recuperação tem que celebrar cada fase da sua evolução. No meu caso, eu citei aqui da mão porque era o que mais doía, porque era o que mais incomodava e talvez o seu foco esteja aí também. Mas lembra de tudo, pense em tudo que está te incomodando e você não sentir mais isso. No meu caso, a questão da gordura corporal não me incomodava. Não me incomodava eu ser uma falsa magra. Até eu olhar para o espelho e falar assim, eu tenho alguma coisa de errada. Por que tinha alguma coisa de errada? Porque eu estava no quadro da síndrome fúngica e eu não tinha percebido que eu tinha entrado nesse loop. Tá? Nesse loop. Micose, por exemplo, não dói. Você tem lá a micose, a pessoa tem lá a micose, não dói. Incomoda e tudo mais, mas não dói. Então, por isso que isso não é tão relatado, tá?
Mas tudo isso, durante o processo, evolui, tá? Evolui. É claro que um quadro de micose, dependendo do quanto que agrediu a unha, pode levar 6 meses, que é o tempo do crescimento da unha, tá? A questão do couro cabeludo, da cabeça, isso é perceptível inicialmente, porque, gente, caspa não é normal, tá? Caspa é sinal de síndrome fúngica, tá bom? Eu só reforço aqui porque às vezes tem alguns sinais que são mais visíveis, tem alguns sinais que são mais ocultos. A questão da percepção da falta de energia. Ah, Sheila, mas a falta de energia pode ser por várias frentes diferentes. Pode ser por uma anemia, pode ser por uma deficiência de vitamina, pode ser por isso, por isso, por isso. Pode, gente. Mas o que rouba a nossa energia? O que vive dentro de nós. O que vive dentro de nós é o que determina o aproveitamento dos nutrientes que vão entrar no ciclo de energia. O ciclo de energia depende das vitaminas. Só que essa dependência das vitaminas, elas só vão dar certo, esse funcionamento, pensa da seguinte maneira: eu quero que a minha casa esteja limpa, mas eu não coloco alguém para me ajudar e eu passo o dia todo fora, minha casa continua suja. Eu coloco, tem lá, produto de limpeza, tem vassoura, tem tudo isso. Tem tudo isso lá na minha casa, mas ela não vai se limpar sozinha. A questão de colocar o nutriente no corpo, de falar assim, eu tô com anemia, eu vou tomar ferro. Mas se eu não entendo o que está enfraquecendo o meu corpo, para o meu sistema imunológico enfraquecer e aumentar o crescimento de fungos e más bactérias, porque eles andam juntos, tá? Aquele ferro que eu vou consumir, aquela vitamina que eu vou consumir, ela não vai ser bem aproveitada. Porque o que eu estou colocando de nutrição não está favorecendo o processo. E aí entra a questão também, né, gente, da persistência, da repetição de medicações que agridem o fígado. Porque o nosso corpo, ele funciona em sinergia. Então, se eu coloco alguma coisa que danifica alguma parte do meu corpo, eu tenho que levar isso em consideração, tá? Eu tenho que levar isso em consideração na hora de fazer a terapia nutricional. Porque eu tenho que pensar na recuperação. Se eu decidir realmente usar essa medicação, então, eu decidi usar isso, eu tenho que pensar no processo aí de recuperação dessa parte do meu corpo que está sendo agredida por essa medicação, tá? A Mari está perguntando se tem chance de cura da síndrome fúngica em pessoas com idade avançada, com dermatite, com rosto, com problema na pele do rosto. Eu acho que é rosácea, talvez, que a pessoa tenha, ou dermatite no rosto. Sim, é possível, tá? Qualquer idade, gente, pode ser feito tratamento de síndrome fúngica. É claro que eu abordo aqui, sempre que eu converso, são com pessoas entre 18 a 45 anos, a 49 anos, porque é a faixa do público, tá? Até 40, 45 anos é quem está aqui em contato comigo. Mas se você tem uma mãe, um pai ou você mesma está passando por isso, é possível, desde que siga o passo a passo. Mas precisa seguir o caminho certo, tá? Porque as células do nosso corpo, todo pedacinho do nosso corpo, gente, está no processo de envelhecimento todos os dias. Todos os dias. E se falta a nutrição hoje, faltou hoje. Não tem como recuperar o que faltou hoje, tá? Não tem como recuperar. A Charlene está perguntando se tem como ter sifo e cibo. Tem sim. É o que mais tem, tá? Por que o meu foco é em fungo? Talvez seja uma curiosidade. Sei que o tema eu já fiz de tudo, mas eu estou abordando alguns outros pontos. Porque quando você controla crescimento fúngico, você melhora a questão do ecossistema dentro do corpo. E você dá a oportunidade de ter boas bactérias. Você dá a oportunidade do seu corpo de fazer essa troca. Porque inocentemente muitas pessoas acham que o eu já fiz de tudo se encaixa a tomar o probiótico e esperar que aquele probiótico vai ficar ali dentro do corpo da pessoa. Por isso que muita gente fala assim, eu tô com problema, eu vou tratar com probiótico. Só que o probiótico, gente, ele entra, a cepa, ela entra e sai. O que ela faz? Ela ativa o meio. Ela ativa o meio.
Se eu ativar um meio que está doente, vai resolver? Se eu não tenho a composição de boas bactérias, como que eu vou ativar esse meio? Eu não consigo, tá? Aí vem uma outra frente, tá? A questão de probióticos é algo futuro, depois que você trata o meio. A terapia nutricional, todo o passo a passo, isso é lá no futuro, tá? Eu não fiz uso de probióticos, tá? Tem muitas pessoas que me perguntam isso. Eu não fiz uso de probióticos durante o meu processo. Não quer dizer que eu nunca fiz na vida o uso de probióticos. Dependendo da situação, é válido sim, mas não para a questão fúngica, porque eu preciso corrigir o meio antes de enviar algo que eu quero que estimule o meio. Porque essa boa bactéria que eu vou colocar, a minha intenção de colocá-la é estimular o crescimento de mais bactérias daquele segmento, daquele tipo de cepa, tá? Um dia eu falo só sobre isso para vocês, tá bom? Mas então, o já fiz de tudo em tomar um probiótico isolado não é fazer de tudo, tá? Poderia ser, né, gente? Mas infelizmente não é. O já fiz de tudo em usar isoladamente a medicação também não é. Não é o já fiz de tudo. E achar que só farinha e açúcar cortar é o já fazer de tudo, também não é, tá? Também não é. Tira esse peso aí das suas costas também, em achar que é esse o gatilho. Quando eu falo gatilhos, tá? Não pense nisso não, tá bom? Sobre os alimentos, eu sei que vocês estão perguntando muito aqui a questão de qual alimento, do que fazer, tá, gente? A questão é, você não aqui na ideia das lives, a gente seguir um tema e dentro desse tema eu abrir e desenvolver aí uma linha de raciocínio com vocês para ficar mais claro, tá? Eu não consigo falar de todos os alimentos aqui para vocês, por isso que algumas perguntas sobre os alimentos eu vou pular, tá bem? Mas a gente separa um dia só para falar sobre isso também, tá bom? A Elenice colocou, eu quero fazer o tratamento para ter uma vida normal. Você não vai ter uma vida normal, Elenice, você vai ter uma vida superior à normal. Sabe por quê? Porque a vida normal da maioria dos brasileiros, infelizmente, é uma vida adoecida. É uma vida adoecida no sentido não da pessoa que está acamada, tá? É uma vida, a vida da maioria das pessoas é carregar doença, é carregar, às vezes, nem doença, a doença, a pessoa não tem o nome da doença, mas o sentir não tá bem, a pele não tá boa, o corpo não tá bom, a energia não tá boa, tá sempre com dor de cabeça, tá sempre com fadiga. Isso é o normal da maioria das pessoas. Então, você seguindo uma terapia nutricional, você vai estar acima da média, tá? É isso que eu visualizo para quem está aqui. E essa questão de percepção, mas a nutrição é muito distante, né, da realidade e tudo mais. Não, gente, é porque a pessoa não tem a ferramenta certa e não tem o entendimento certo, tá? Não tem o entendimento do porquê ou do para quê que a pessoa está fazendo isso, tá? Ó, a Lilice falou assim, eu já fui numa nutricionista que passou uma dieta com probióticos e vitaminas. A questão é exatamente essa, é você não é que esse profissional que te atendeu é um péssimo profissional, não é que o médico que nos atendeu, que não soube nos orientar em termos de síndrome fúngica, é um péssimo profissional, é porque a pessoa não tem experiência e vivência naquilo. A pessoa não tem. Se você vai num profissional ou num nutricionista que trata só, um exemplo, trata só emagrecimento, esse profissional, ele vai ter uma experiência clínica em quadros específicos de síndrome fúngica, teve essa vivência? Bem possível que não, tá? Nutrição esportiva, a mesma coisa. Fui num profissional que trata, porque eu quero também a questão do corpo, eu quero melhorar na academia, um exemplo, tá, gente? Eu trabalho com essas frentes também, tá? Eu trabalho porque eu fiz aperfeiçoamento, porque faz parte do meu estilo de vida também. Mas eu quero dizer para vocês assim, que às vezes o profissional, ele não tem essa bagagem para poder te oferecer. E
isso que ele te ofereceu é dentro ali da possibilidade, da vivência daquele profissional, tá? E aí o passo a passo não se encaixa na sua realidade, não dá certo por conta disso, tá bem? Aí, ó, eu fazia o probiótico manipulado caro. Sabe quais são os casos de probiótico? Eu vou contar aqui para vocês que estão ao vivo. Isso aqui é um segredo, hein? Segredo, ó. Quem tá aqui ao vivo. Quando que eu passo probiótico? Eu já tenho pessoas em tratamento comigo que já estão num nível muito avançado de nutrição. O que é esse nível avançado de nutrição? São pessoas que já superaram, que já venceram a síndrome fúngica, estão ali na fase do preventivo, que aí entra exame de DNA de nutrigenética, e aí também tem exame para avaliar microbiota intestinal. Sheila, o que é isso? É para ver quais são os bichinhos que moram lá dentro. Nossa, eu preciso fazer esse exame agora que eu quero saber, porque é isso que vai resolver minha síndrome fúngica. Não é, tá, gente? Como eu disse, é um nível avançado preventivo. É preventivo, não é de tratamento. E aí sim, a partir disso, encaixa-se alguns probióticos de uso contínuo, tá? Por um bom período, para prevenção. Mas é prevenção de síndrome fúngica, Sheila? Não, a prevenção é no sentido da pessoa ter a melhor nutrição da vida dela. Eu sei que isso aqui é uma coisa muito... Quando a gente está pensando em um tratamento de alguma coisa que nos incomoda, que a gente está com dor, alguma coisa assim, pensar numa prevenção de algo muito... Nossa, mas a pessoa está fazendo isso para ela lá na frente, ela tem o menor risco possível de desenvolver doenças que o DNA dela e que os bichinhos que vivem dentro do corpo dela demonstram essa característica para tal doença. Mas não é isso que a pessoa está sentindo agora, ela não está, na verdade, nem sentindo isso, tá? E aí entra prevenção, tá? Mas, gente, isso é outra coisa, tá bom? Isso é outra coisa que eu quis compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem qual é a fase que entra probiótico, tá? Que aí é uma fase muito, muito específica que você já vai estar maravilhosa, tá? Já vai estar em prevenção, já vai estar ótima, já vai estar ali, ó, com o corpo que você quer, se você quer mudar alguma coisa no seu corpo. Se não, você vai estar com a saúde que você deseja, você vai estar livre desse incômodo, você vai estar com a pele, com a energia que você deseja. Aí vem essa parte, entendeu? Eu jamais vou fazer um exame, gente, de nutrigenética e de microbioma numa pessoa que ainda precisa superar a síndrome fúngica, porque essa base, esse passo a passo, você não precisa desse exame. Você não precisa, tá? Então você estaria gastando dinheiro. Segredo aqui para quem tá aqui ao vivo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sobre alimentos, eu falei para vocês que eu não vou comentar hoje, tá? Porque é algo específico. Um dia a gente entra em detalhes, eu faço um conteúdo específico para vocês, tá? A questão do psicológico, que a Helenice até colocou aqui, Helenice super participativa, gostei, viu, Helenice? Tá com tudo. Continua, mulher, você tá no caminho certo. A questão do fator psicológico, ele é abordado pelos pilares de qualidade de vida que a gente precisa ter em harmonia na nossa vida. Então, quando a gente pensa nos pilares de qualidade de vida, entra o aspecto emocional. Porque, claro, se você parar para pensar, quando você está com o seu emocional muito abalado, você acaba tendo desconforto no intestino. Eu até falei sobre isso ontem. Então, você se sente mal, sente dor de barriga, sente desconforto. Porque tem conexão com o seu cérebro. Só que isso te leva a fazer escolhas ruins na nutrição também. Então, não é só emocional. Então, colocar assim, você vai no profissional e fala assim, o seu problema é psicológico. Quando aconteceu comigo, eu parei um pouco para pensar, né? Porque um médico tinha me perguntado, aconteceu alguma coisa diferente com você? E não, eu estava numa fase super ótima, no flow, sabe? Só que exatamente esse flow aí, esse flow que estava errado, como eu disse, era a questão das escolhas do passado, tá? Então, o aspecto psicológico tem muita importância. Porém, se você, a pessoa tá lá, vai lá na terapia, vai cuidar dos pensamentos e tudo mais, se a pessoa precisa fazer isso,
ela não cuida da terapia nutricional, ela continua, muitas vezes, colocando ali no passo a passo dela alimentos que não favorecem o processo. E aí ela continua se sentindo mal, aí acha que a terapia não está funcionando, que o problema psicológico envolve, vira uma bola de neve, tá? Porque tá em sinergia, tá em equilíbrio, tá bem? Precisa estar em equilíbrio ali. O equilíbrio não é perfeição, tá, gente? Porque equilíbrio fica parecendo assim uma coisa, mas esse equilíbrio danado que nunca chega, o que é esse equilíbrio, né? Mas, gente, um equilíbrio que diz assim, a gente não vai ter uma vida perfeita, mas a gente consegue ter o controle do que está acontecendo em questão de sensibilidade de como agir. Como que eu vou agir diante dessa situação, tá? Como que eu vou agir melhor diante dessa situação? E aí não é só a questão do psicológico, apesar de ter, lógico, a sua influência. E lembrando que se eu estou desnutrido e mesmo assim eu estou alimentado, eu posso ali ter problema comportamental, tá? Então, o comportamento, às vezes, de colocar, a pessoa está tomando sertralina, está tomando diversas medicações, mas não está com uma terapia nutricional alinhada, essa pessoa certamente vai ficar agarrada nessa medicação pode ser a vida toda, porque não corrigiu a terapia nutricional, e aí pode desencadear outras coisas, que pode ser abertura aí para o crescimento de fungos também, tá? Não estou falando que quem toma tem que parar de tomar, mas é importante ter essa visão, tá? Aí eu tô vendo aqui... Pode? Pode. Aí eu tô vendo aqui também, vocês colocando pergunta do tipo, sobre outras medicações, anticoncepcional e tudo mais. Tudo isso, gente, você tem que avaliar, isso só você pode fazer por você. Você vai ser a pessoa que vai olhar para esse cenário do que está acontecendo aí em termos de medicação, qual é o passo a passo que você está seguindo, o que você está incluindo e não só excluindo, qual a data que começou, qual a data que vai terminar, tá? E tudo isso, eu sei que pode parecer muito amplo para a gente conversar hoje, que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, mas lá na imersão a gente vai se aprofundar. Eu estou fazendo essa imersão para a gente se aprofundar mesmo, tá? Então a comunidade, o grupo que vai ser formado ali é para realmente ter um aprofundamento. Eu vou falar diretamente com quem está dentro da imersão, sobre os gatilhos, sobre esses detalhes, sobre o que está acontecendo, sobre essas datas, tá? Então, se você não fez o seu cadastro, tá lá disponível, é gratuito, tá? Mas só vai participar quem se cadastrar, não vai ficar aberto aqui no Instagram. As lives sim, tá, gente? Como eu faço todos os dias aqui para vocês. Mas lá vai ser diferente, porque a abordagem é para realmente chutar a porta e fazer dar certo, tá bem? Chutar a porta no sentido de que se a porta está fechada, você já tentou de várias maneiras abrir essa porta. Eu já fiz de tudo e não abriu essa porta. O chutar a porta é no sentido de que você precisa entender qual é o obstáculo que está ali para você conseguir abrir essa porta, tá? Lorena, você que está no método, vamos conversar lá pela parte do suporte, tá bem? Se você não quiser me perguntar lá pelo grupo do Telegram, me pergunta pela área de suporte do curso, tá bem? Aí a gente conversa sobre essa questão aí do anticoncepcional. Gente, é muita pergunta que passou, eu não vou conseguir resgatar todas, tá? Então, desculpa se você fez a sua pergunta e eu passei direto. É porque realmente eu fui aqui e me perdi aqui nas perguntas. A Daniela colocou assim, para alguns médicos tudo é psicológico. Não, não é tudo psicológico, né, gente? O profissional que não atua com saúde integrativa é o corpo todo. Então, se o profissional não atua com essa frente de saúde integrativa, lembra, essa pessoa não vai ter a clareza disso, não vai ter como te ajudar, te orientar, porque provavelmente não aplica nem isso na vida dele, tá? Nem isso na vida dele. Então fica difícil de ajudar o outro. Não quer dizer que
profissional precise ter passado por síndrome fúngica, assim como eu passei, mas precisa ter essa bagagem, tá bem? A Suzana colocou, cada dia que passa acredito menos na medicina convencional, que tem dado resultado para mim a terapia nutricional e ozonoterapia. Sim, você pode associar outros métodos, né? Mas você precisa ter a terapia nutricional associada, tá? O passo a passo. A Alane perguntou em relação ao emagrecimento, se é possível emagrecer tratando a síndrome fúngica? Sim, tá? Pois que você corrige o meio que está doente, corrige o meio é entender como nutrir esse corpo para ele se recuperar e vencer essa batalha, o seu corpo vai responder positivamente para esse processo de emagrecimento, tá bem? Então é entender todo o passo a passo, tá? Então se você está seguindo lá, você está no caminho. A Mayla perguntou aqui, vai ser pra gente fechar aqui. Estou com uma alergia depois que comi pão, com muita coceira, meu corpo empolou, barriga, acha que é síndrome fúngica? Eu estou com alteração da flora intestinal também, eu sou leiga. Mai, todo mundo que está aqui, que me acompanha, o conteúdo que eu coloco aqui são para pessoas comuns, tá? O meu foco são pessoas comuns no sentido de que nunca viu essa informação antes. Então a ideia é essa, é você receber uma informação que você nunca viu antes mesmo, tá? A questão é, o gatilho não é um só. No seu caso, visivelmente tem outras coisas acontecendo. Então tem que pensar quais foram os gatilhos dentro da sua linha do tempo. A gente vai abordar isso lá na imersão. Se cadastra que vai fazer uma grande diferença para você, com certeza, tá bem? Com certeza. A Paty está perguntando se eu faço consulta online. Eu faço a terapia nutricional, o atendimento online dentro do método, tá? Aí as inscrições começam no final do mês. Aí entram as pessoas que vão fazer a terapia nutricional, entra uma turma, um número de pessoas, fecha e aí eu começo a fazer o tratamento aí dessas pessoas, a dar atenção, tá bem? Bom, eu tô passando aqui, tô olhando as perguntas, tá? Pra gente fechar. A Tati perguntou se teria chance da reação autoimune acabar com a terapia nutricional. Dependendo do quadro imune, sim, tá? Você entra em remissão. No meu caso, a eczema, o dermatite, ele não entra especificamente no o nome autoimune, mas está dentro porque ele afeta o sistema imunológico. Então, o seu corpo pode entrar em remissão. Agora, por exemplo, uma glândula que não funciona mais, como a tireoide, aí é difícil ela voltar a funcionar porque o órgão foi totalmente agredido pelo seu próprio corpo, tá? Agora, se é uma questão de pele, psoríase, por exemplo, tem a chance sim, tá, de entrar em remissão. Cura e remissão, tá? O tratamento, é porque dependendo do termo, da forma que é usada a palavra, o entendimento é diferente. Quando eu falo remissão, parece que o problema vai voltar daqui a pouco. Não, mas a remissão, gente, é entender que o que precisa ser feito para eu não ter mais, e a ideia é que não volte mais, tá? A ideia é que não volte mais. Comigo vai completar 3 anos que não voltou mais, tá bem? A Marina colocou aqui que se cadastrou e não recebeu a confirmação. Marina, se você recebeu a confirmação para entrar no grupo do Telegram, então já é essa a confirmação, tá? Se você não recebeu essa confirmação, aí depois eu vejo lá no direct para te responder, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter esclarecido aqui as dúvidas de vocês. Eu sei que passaram aqui algumas dúvidas, não vou conseguir falar de tudo hoje, tá? Mas teremos aí lives todos os dias. Então a gente vai continuar nessa sequência e depois vem a imersão. Então não tem como você falar que já fez de tudo mais, tá? Não fale mais isso. Eu sei que quando a gente tá com uma dor, a gente tá passando por uma dificuldade, tá escuro, tá nebuloso, tá no fundo do poço, a gente tá na bad, a gente fica na bad mesmo. Mas se eu vejo, se faz sentido o que eu tô vendo, se faz sentido o conteúdo, dá uma clareada, não dá? Dá uma mega clareada. Imagina quando isso vira um passo a passo, tá? Então continua
continua acompanhando o conteúdo, continua acreditando, tá? O primeiro passo lógico que não é só, eu vou acreditar que eu vou melhorar. Não, não é só isso. Mas eu agir conforme o que eu penso, eu estou agindo conforme o que eu penso. Se eu penso uma coisa e eu acho que eu estou agindo do jeito certo, não, eu estou agindo conforme eu penso. Então, se eu estou agindo ali, colocando, eu já fiz de tudo, não está dando certo, está ruim, não sei mais o que fazer, e eu estou aqui mostrando para você uma direção, e você não está conseguindo aí, do seu jeito, colocar em prática, não tem todas as ferramentas, é por isso que não está dando certo, tá? Então, veja de um jeito diferente. Olhe para isso de um jeito diferente. Pense de um jeito diferente, tá? Então, trabalhe aí as suas emoções, não no sentido de que isso causou o seu problema, mas é porque você tá com uma frustração. É igual um relacionamento que dá errado. Quem passou aí por divórcio sabe. Então, você sai do relacionamento, você sai na bad. Nossa, não quero mais casar, não quero mais uma pessoa. Até você encontrar uma pessoa que se encaixa com seus ideais, com seus sonhos, com seus objetivos. E aí você tira esse peso ali do passado. Ou talvez você não encontre e viva a liberdade. Vai viver a vida que você sempre sonhou com a sua companhia. E que você achava que isso nem era possível porque você era dependente de uma outra pessoa. Então é a questão da direção, tá? É a direção, é como que eu olho para a direção e como eu estou agindo nessa direção, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado. Ótimo dia para vocês. Quem ficou com dúvida, coloca nos comentários, eu vou salvar, ou coloca nos comentários do último post se fez sentido para você, se o conteúdo está fazendo sentido, até para eu continuar criando e fazendo aqui essas lives, porque só faz sentido para mim se fizer sentido para vocês. Ótimo dia para vocês, vamos com tudo e não deixem de se cadastrar na imersão se você quer fazer parte disso. O link está lá no perfil. Tchau, tchau, gente!